Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos todos, seja quem for do dia, da tarde ou da noite, para mais uma edição do seu canal Ponderando com Caju, onde nós tratamos de economia, gestão e finanças pessoais. Vocês devem ter observado que nos últimos tempos nós fizemos uma certa alternância de temas, porque a economia ela tem duas vertentes. Uma vertente chamada macro, que lida com o todo, e uma vertente chamada micro, que lida com o preço, com a família, com a empresa em si. Quando nós falamos a respeito de produção, de preço de produção, nós estamos falando do universo micro. Quando nós falamos nesse último tema anterior a este aqui, chamado a Ponte de Vargas, nós estávamos tratando do todo, que era a economia brasileira. Nós vamos continuar tratando neste vídeo de hoje a respeito desse todo, da evolução e da sua transformação, porque esse todo tem muitas lições de gestão e também de finanças pessoais. Bom, meus caros, quando nós estávamos tratando a respeito do período Vargas, foi aquele período em que o país ele dá início à industrialização enquanto um movimento pensado, planejado e intencional. O governo Vargas tinha uma noção muito clara aonde ele queria chegar. E isso é uma lição também de gestão. Por exemplo, você tem que saber aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero transformar, aonde é preciso chegar. Isso é gestão. Ora, só que daí é aplicado em termos de país. Muito bem. Esse período da Ponte de Vargas foi um período longo. Foram 25 anos, né? De 30 até 55. Aqui em 54 ocorre o suicídio de Vargas. Vocês podem até ver o filme Getúlio no YouTube, no próprio YouTube, que fala a respeito do suicídio dele, que na verdade é uma obra inspirada no livro Agosto, de Rubem Fonseca. Bom, então esse aqui é o período desta industrialização intencional, onde nós tínhamos muitos estudos para dar orientações, onde é que a gente queria ir. Porém, nós não tínhamos ainda um plano geral para o país, desde o primeiro dia de governo. Esse plano geral vai surgir aqui, no período de 54, 55, quando se dá a morte de Vargas, um período turbulento aqui, e inicia o governo Juscelino Kubitschek. É esse governo aqui, principalmente, que faz esse período algo tão especial, porque ele já inicia no primeiro dia exatamente com um plano altamente definido, claro e nítido. Bom, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o país já tinha entrado numa trajetória industrializante, porém um outro tipo de indústria que era preciso. Nós tínhamos indústrias, por exemplo, o Brasil já tinha indústrias para produzir isso aqui, por exemplo. Ó. Isso aqui é o sabonete Francis, do grupo Matarazzo, lá de anos 1920, 1910, lá por essa época. Isso é um exemplo de indústria leve. Essa é a indústria que o Brasil já tinha, que produzia tecidos, como esse da minha calça aqui, que é um tecido de algodão muito simples. O que nós não tínhamos é siderurgia, nós não tínhamos era refinaria de petróleo, nós não tínhamos era construção de hidrelétricas de grande porte. Isso já está sendo iniciado. O que Vargas faz é dar início a esse processo. E Juscelino, nesse período, dá continuidade. Por isso que essa etapa aqui, de 54 até 55, é o período em que nós podemos falar, como eu escrevi aqui, de consolidação do quê? Da indústria.
A indústria ela vai se consolidar e vai se tornar o elemento mais importante na formação do PIB. Ela vai ultrapassar, vejam, ela começa lá embaixo e vai crescendo, 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 e vai acabar ultrapassando a agricultura. Então, nós poderíamos até fazer um pequeno desenho, que seria esse período aqui, por exemplo. Aqui, ó. Seria esse período em que esta indústria ela vai justamente fazer isto aqui. Ela vai deixar essa agricultura para trás enquanto principal geradora de valor, que é o PIB brasileiro. Ele passa a ser a indústria como o rumo mais importante. Pois muito bem, só que essa etapa industrial aqui, ela é feita com muito preciosismo. E esse comando, então, do país está nas mãos dessa indústria e com uma participação muito forte do capital nacional. E qual é o problema que está existindo para que venha um plano de metas? Que essa indústria leve, como eu falei, disso aqui, tem um sabonete, de sapatos, de comida, de banha, de farinha de trigo, farinha de milho, de perfumaria muito simples e de ferramentas para o trabalho, essa indústria leve, ela havia se desenvolvido muito mais do que essa indústria pesada, que era muito cara. Ela estava muito na frente. Então havia enormes ocos que precisavam ser superados para que o país continuasse a sua trajetória. Um desses ocos, dessas dificuldades, estava, por exemplo, nas ferrovias, na navegação, na energia, na química e no aço. Ferrovias por quê? Porque o Brasil já tinha ferrovias. Mas acontece que as nossas ferrovias elas se ligavam do interior para o litoral, para exportar mercadoria. O café em São Paulo, mandando para a Europa, para os Estados Unidos, açúcar, algodão lá no Nordeste, também no interior, indo para o porto, e do porto indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Até a nossa erva mate repete a mesma situação. Só que ela era exportada para a Argentina, para Chile, Uruguai. Bom, esta era a nossa conformação ferroviária, leste e oeste, e muito pouco norte e sul. Então, quer dizer, não era possível você sair do Recife e chegar até a capital da República, que era o Rio de Janeiro, por trem. Era impossível. Da mesma maneira, quase que era uma aventura, não seria até possível fazer, você pegar um trem em Porto Alegre e ir até também a capital da República, que era o Rio de Janeiro. Porque não existia, inclusive, conformidade nas bitolas de trem. As bitolas dos trilhos eram diferentes. E trem não é como caminhão que você pode transbordar a carga. É uma coisa quimérica. Você pensar que você vai pegar um trem e vai encostar do lado do outro e vai transbordar a carga. É impossível. Bom, então, aqui era um problema sério das ferrovias. Problema da navegação, que se utilizava muito navegação de cabotagem no nosso país. De porto em porto, era mais fácil, por exemplo, alguém que estivesse em Porto Alegre pegar um navio e ir até o Rio de Janeiro. E da mesma maneira, quem estava no Recife, pegar um navio para vir até o Rio de Janeiro. Há mesmo episódios até de Vargas, por exemplo, em que ele teve que pegar navio realmente para ir de uma capital para outra. Mas nós estamos tratando agora do período JK, do Juscelino Kubitschek. É esse o período que nós estamos vendo. Pois muito bem. Um segundo oco era a navegação. Terceiro era a energia elétrica, que estava faltando para que o país pudesse ter um arranco, um avanço maior na sua indústria. Tanto é que no Rio de Janeiro
existia uma marchinha de carnaval que era mais ou menos assim: Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, de dia falta água, de noite falta luz. Abro o chuveiro, não cai nem um pingo, de segunda até domingo. Isto era a capital da República. Isso era o Rio de Janeiro, que fazia essa crítica social nas marchinhas de carnaval. E também outras músicas que sublinharam isso, uma cantada pela Marlene, que era Lata d'Água na Cabeça. Assim, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Era a vida no morro, tinha que pegar água lá embaixo, pôr a água numa lata e levar equilibrando, e vai puxando as crianças e vai subindo o morro até chegar em casa. O que era? Cidade mais importante do país, a capital política era o Rio de Janeiro. E São Paulo, como é que era? São Paulo, muito parecida. São Paulo, daí teve um samba do Adoniran Barbosa, que sublinhava essa dificuldade, que esse samba se chamava Luz da Light. Então vocês podem escutar no YouTube, por exemplo, Vagalume, que era do Rio de Janeiro, da cidade que seduz, que de dia falta água, noite falta luz. Vagalume, Lata d'Água na Cabeça e Luz da Light do Adoniran. Em Luz da Light, deixa eu ver se eu me lembro. Lá no morro, a gente apela pra vela, que alumeia também. Mas se não vem, não faz mal, a gente samba no escuro, que é muito mais legal. Essa era uma composição das mais cantadas, que sublinhava essa falta de eletricidade, dos apagões da Light, que era a empresa de força e luz daquela época, e que fazia com que trouxesse essa situação de sufoco para a população urbana na principal capital industrial do país, que era São Paulo. São Paulo era a capital econômica, a capital do dinheiro, a capital da grana, a capital da indústria. Vivia esse problema. E vejam só, né, como é que o Adoniran começa, né? Lá no morro, quando a luz da light pifa. Ele diz, ó, lá no morro também, ó. Então, quer dizer, nas regiões mais distantes, que viviam esse problema. Então, era preciso você equacionar isso para dar uma impulsão, para resolver esse problema. E no caso do aço, no aço, por exemplo, só tínhamos uma grande siderúrgica, que era a Companhia Siderúrgica Nacional, para produzir aço, feita no período Vargas. Mas só tinha uma. Ela atendia 80% das necessidades de aço do país. Uma só. Tinha a Belgo Mineira também, mas a Belgo Mineira era para produzir vergalhão de construção civil, uma coisa muito mais simples. Então nós tínhamos grave deficiência no aço. E a questão da química aí, claro, daí nós estamos lidando com o petróleo, né? Porque nessa época dos anos Vargas, início o número de estradas asfaltadas antes do período Juscelino Kubitschek eram uns 423 quilômetros de estradas asfaltadas. Então nós ainda estávamos tendo, no governo Vargas, por exemplo, nós tem a primeira refinaria de petróleo da Petrobras, que hoje se chama Landulfo Alves, produzindo apenas 2.500 barris de petróleo por aí, que eram uns 2% do consumo nacional.
Em 1955, daí eles inauguram outra, que é a refinaria de Cubatão, já dentro desse período do Juscelino, que para produzir metade do consumo nacional de petróleo, metade, que foi a refinaria de Cubatão. Então, o que nós temos? Uma necessidade muito grande, enorme, e uma produção pequena, que precisava. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Vai ser de uma maneira pensada, de uma maneira que vai obedecer a um plano, e esse plano é que se chama plano de metas. E ele vai colocar uma frase famosa, famosíssima, que vocês já ouviram falar, talvez, que são a expressão 50 anos em 5. Isso aqui não foi só uma frase bonita para chamar atenção e fazer propaganda. Aconteceu mesmo. Porque Juscelino Kubitschek era um homem, bem dizendo, elétrico, de uma capacidade de trabalho extraordinária. E não é a pessoa que faz a situação, é a situação que pede uma pessoa que seja conforme o que ela precisa para avançar. Assim como o país teve um Vargas, era porque a situação pedia alguém assim, com a habilidade política que ele teve. E depois, quando nesse período, a própria circunstância, a própria conjuntura, pede um homem operoso, pede um homem de rasgo, um homem daqueles que peita as coisas e vai-se embora, e vai executar esse plano. Esse nome é Juscelino Kubitschek. E tanto Juscelino quanto Vargas foram muito combatidos. Muito, muito, muito. Todos os presidentes foram. Bem, então, o que acontece é que agora nós temos um Banco Nacional de Desenvolvimento e o país está sendo organizado para enfrentar esse desafio desses 50 anos em 5. E daí eu vou sublinhar para vocês duas grandes instruções de planejamento baixadas pelo Banco Central da época, que se chamava SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Foi a Instrução 70, que organizou o capital nacional, e daí a Instrução 113, que vai organizar o capital estrangeiro, cada um com seu papel, e daí vem também o capital estatal. Então veja, cada um com a sua função, com o seu papel dentro da economia e seguindo diretrizes pré-traçadas. E abrindo espaço para o próprio mercado crescer. Muito bem. Então, como eu falei, Instrução 70, Instrução 113, e daí o plano de metas, vindo principalmente com o capital estatal através da empresa estatal. Então, meus queridos, essas são as linhas gerais que nós estamos delineando desse primeiro período, que é Planejando o Brasil, parte 1. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar desse mesmo Planejando o Brasil, avançando um pouco mais no nosso conhecimento e no nosso conteúdo. Se vocês gostaram até agora desse nosso pequeno vídeo, desse nosso diálogo, deixem os likes, inscrevam-se para nós continuarmos trabalhando. Muito obrigado e até o próximo vídeo, meus caros e minhas caras.